Meu Deus do céu, o roteiro do meu vídeo de Hotel Transilvânia está pronto desde janeiro e até agora não tive tempo para fazer o vídeo. Quer saber, tudo isso acabou agora, já passou o tempo demais. Olá pessoal, sou o Scratch Bolado, aqui em um novo vídeo bolado. Hotel Transilvânia é outra franquia de animação bem controversa, vejo muitos dizendo que as continuações não são boas, e até alguns dizendo que nem sequer o primeiro foi bom. De fato, por incrível que pareça, a porcentagem de aprovação do primeiro é a pior da franquia no Rotten Tomatoes, mas nenhum dos 4 filmes tem uma aprovação boa. Como o quarto e último filme da franquia acabou de sair, nesse vídeo eu irei criticar cada filme em curta da franquia, e decidir se Hotel Transilvânia é assustador do jeito que alguns dizem. Eu revi os 3 primeiros filmes e assisti pela primeira vez o quarto filme para fazer esse vídeo. É isso, vamos lá nos hospedar no temível Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia, de 2012. Eu acho esse filme muito divertido. É de longe o que tem a melhor história e é o meu favorito. O filme fica bem interessante já no início. Essa ideia de um hotel para monstros é bem criativa e as paródias que fazem com isso são hilárias. O Drácula é basicamente um Adam Sandler vampiro. Sim, mas justamente por isso ele é incrível. Eu gosto do humor pastelão desse cara kkkk. Mas sério, o Drácula é bem carismático e é hilário ele tentando se livrar do Jonathan. A Mavis, bem, nem preciso dizer né, assim como muitas outras pessoas eu acho ela bem linda, mas o que eu mais gosto dela é a personalidade. Sério, apesar de que nos últimos filmes da franquia uns personagens começaram a ficar meio chatos, ela continuou sendo bem carismática. Adoro ela por isso, e também pelas outras coisas. O Johnny, pelo menos nesse filme, é um cara bem legal, acho muito boa sua suavidade, é um bicho tranquilo como esquilo e com certeza chamaria para um churrasco no domingo, e é engraçado também. Sim, eu também pensei que ele veste uma camisa do Brasil kkkk. Os amigos do Drácula são alívios cômicos muito bons, e por falar nisso, o humor desse filme é hilário. Há várias piadas que puderam fazer por ser um filme de monstros, e há umas piadas adultas também. Mano, quando abaixam a sunga do homem invisível ele diz que algo está encolhido por conta da água fria, esses personagens são hilários. A animação do filme é ótima também, principalmente por ser bem cartunesca, e aproveitam isso para várias piadas com as expressões dos personagens. É uma pena que a partir do terceiro filme começaram a exagerar nisso. Como é um filme com personagens de terror, há momentos onde conseguiram fazer umas cenas tensas ou até um pouco assustadoras, principalmente pela trilha sonora, e usam isso para fazer humor, como o Drácula gritando lá XD. É um filme até comovente em certas coisas também, principalmente na morte da Marta, a esposa do Drácula. Conseguiram deixar o filme até sério nessas partes, coisa que não acontece muito nas sequências. A história também é muito boa, se empenharam bem nela. A dublagem é perfeita, temos o dublador do Adam Sandler dublando o Drácula, que é feito pelo Adam Sandler, isso é incrível. A voz da Mavis deixa ela ainda mais simpática, é bem memorável. Todos os outros personagens têm vozes divertidas, é o que eu mais gosto nesse filme. Agora, gostei ainda mais da adaptação da dublagem. Aqui, traduziram Zing para Chan. Sim, Chan. Isso foi uma ótima ideia, fez a palavra ser bem mais memorável pra gente. Eu realmente não sei porque só tem 45% de aprovação dos críticos, sendo que o público em maioria gostou muito do filme. Isso é algo que nunca vou entender, até entendo as continuações terem porcentagem baixa, mas esse não. Enfim, Hotel Transilvânia é bem divertido, e é o único filme da franquia com uma história realmente interessante pra mim. Blá blá blá. E se eles te assustarem, eu vou falar. Você é a fofa do pai. Boa noite, Senhor Pezão, de 2012. Um curta em 2D onde uma bruxa quer ajudar um pé grande, mas só faz desgraça. É divertido, lembro que cheguei a ver no DVD do filme, que é muito bom por sinal. Hotel Transilvânia 2, de 2015. Mano, eu me divirto muito vendo esse filme, eu acho essa sequência muito divertida, tanto quanto o primeiro. Sério, apesar de que muitos dizem que só o primeiro é bom, eu gosto desse segundo filme, é quase no mesmo nível do primeiro, sim, quase.
Só não é no mesmo nível porque a história é muito mais simples. É apenas o Drácula tentando transformar o neto em vampiro de várias formas, pra só no final ter algo diferente com o pai do Drácula aparecendo. Ainda assim, conseguem provocar várias cenas hilárias com essa história simples, e é isso que importa pra mim. Os personagens continuam igualzinhos ao do primeiro filme, isso é muito bom, então não tem muito o que falar deles aqui. O Dennis é muito fofo, a inocência dele é admirável, coisa que causa momentos bem divertidos. Acreditem, talvez eu goste até mais da Mavis aqui, porque além de manter sua personalidade adorável, a relação familiar dela com Johnny, o Drácula e principalmente com Dennis é bem bonita. Ela é uma ótima mãe. O filme em vários momentos para mostrar cenas engraçadas de outros personagens, coisa que já acontecia no primeiro, mas aqui ainda mais, e eu aceitei muito isso. A animação está ainda melhor que a do primeiro, está sim mais cartunesca, mas na medida certa. Apesar de não ser tão sério e emocionante quanto o primeiro, eu acho a mensagem de aceitação do filme bem bonita. O problema é que o Dennis realmente se transforma em vampiro. Quer dizer, é legal ele ser vampiro também, mas acho que a mensagem seria ainda mais forte se ele não fosse. Em compensação, antes disso o Drácula já tinha aceitado ele, então tá bom. A dublagem é ainda melhor nesse filme, isso em qualquer filme da franquia eu gosto. Uma coisa excelente nesse filme é a forma que eles mostram os humanos convivendo com os monstros, é bem divertido, ainda mais pela mãe do Johnny que, apesar de não ter a intenção, é preconceituosa com os monstros, e até chama os humanos de normais, kkkk. Apesar de que o público prefere o primeiro filme, por incrível que pareça o segundo é melhor para os críticos, coisa dita até no consenso. Enfim, mesmo sendo muito simples, Hotel Transilvânia 2 é muito divertido, e é uma continuação boa. Só não acho tão boa assim pela história mesmo, mas só por isso. Hotel Transilvânia, mascote, de 2017. Eu acho legalzinho, e apesar de não ser grande coisa, consegue ser melhor do que o que vinha depois. Pra quem não sabe, esse curta veio nas sessões de emoji, o filme, e até quem não gosta de Hotel Transilvânia admite que o curta é melhor que o próprio filme kkkk. Não sei como o Drácula teve a ideia maluca de adotar um cachorro desse tamanho, mas teve. O problema aqui é que já vemos que começam a exagerar mais nas expressões dos personagens. Mas calma, fiquem tranquilos, que no terceiro filme fica pior. Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, de 2018. Esse filme é muito bizarro. Desde quando saiu o trailer do filme, já sentia que não ia gostar tanto dele, porque era aquela história clichê dos personagens indo tirar férias, especificamente porque era em um cruzeiro, e na época eu lembrei na hora de Alvin e os Esquilos 3, um filme sofrível. Eu realmente não gostei tanto desse filme, e vou explicar os motivos. Primeiro, os personagens. Apesar de não ser todos, alguns personagens ficaram bobos demais. Sim, eu sei que nos outros filmes também são, mas era de uma forma positiva, já aqui é negativa. Exageraram muito no humor dos personagens, ao ponto de ser vergonhoso. Um bom exemplo é o Drácula apaixonado pela Erika. Claro que ele deveria sim ficar bobo com ela, pra ficar engraçado, mas exageram ao ponto dele fazer expressões estranhas e falar alemão misturado com russo e chinês. Por falar em expressões, eu não gosto muito de como os personagens se expressam aqui. Quer dizer, a animação é sim muito boa, isso é inegável, mas o que tô falando aqui é das expressões dos personagens. Eles exageraram muito nas expressões cartunescas, muito mesmo, ao ponto de ser estranho, porque não era tão exagerado assim nos filmes anteriores. Um bom exemplo disso é essa cena aqui, os personagens dançando com a cara travadona, pareceu que ficaram com preguiça de animar as caras, mas até que é engraçadinho. Por falar em engraçadinho, o filme em muitos momentos é até engraçado, mas isso não compensa a execução bem fraca. A história do filme é bem sem graça e previsível, eu não curti. Acredite, eu acho a história daquele flashback no início do filme bem melhor. Os dois novos personagens importantes são a Erika e o Van Helsing. A Erika até que é legal, é uma das melhores personagens do filme. Já o Van Helsing eu não sei, não é ruim mas também não é grande coisa. Ah, também tem o Kraken, que eu adorei, é bem simpático. Apesar de não gostar tanto do filme, ele tem sim coisas muito boas, por exemplo, há algumas cenas divertidas, como a cena dos gremlins. O final do filme é legal, apesar da polêmica cena que vou comentar daqui a pouco. Temos a Mavis em traje de banho, nisso sim eles acertaram em cheio, gostei de ver. E claro, o desenvolvimento do Drácula, o filme sim merece créditos por isso. O Drácula estava inseguro com a relação com a Erika, por causa da sua esposa que morreu. O final com eles virando um casal é fofo, eu realmente gostei disso. E adivinha com que esse drama do Drácula se parece? Com o drama do Money em A Era do Gelo 2. Sério, se você for analisar, são bem parecidos. Ok, e vamos finalmente falar de uma cena polêmica, que é a batalha final. Quer dizer, a cena do Kraken malvado com aquela eletrônica de fundo é muito boa, mas não estamos falando dessa cena, e sim da cena logo em seguida, que é essa.
causou muita polêmica, principalmente no grupo Picharnos Rechazó, por supostamente ser muito vergonhosa, ou como os adolescentes modernos gostam de chamar, cringe. Eu concordo que é bem vergonha alheia, mas exageraram tanto no ódio a essa cena, tanto que agora eu acho ela hilária. Sim, hilária. Eu acho que é bem óbvio que essa cena é vergonha alheia de propósito, tanto que os próprios personagens no filme ficam com vergonha e chamam a música de ruim, só dançaram quando viram que a música tá ganhando da outra. É um caso parecido com Peter Emo em Homem-Aranha 3, é vergonha alheia de propósito, mas mesmo assim ficam implicando como se não fosse. Sério, essas duas cenas são muito vergonha alheia, mas o que fazem elas serem boas é justamente isso. Ainda bem que pararam de forçar tanto ódio contra as cenas recentemente. Enfim, Hotel Transilvânia 3 não é um filme muito bom, mas também não é realmente ruim, eu diria que é no nível de Shrek 3º. É isso, eu vou assistir o quarto filme agora, e vamos ver se será melhor ou pior que esse. Pets Monstruosos, de 2021. Ok, eu gosto desse curta, é o melhor entre os três. É divertido ver os variados animais que aparecem e como eles se ferram. A partir daqui o Drácula já não é dublado pelo Adam Sandler, mas aqui no Brasil manteram o Alexandre Moreno e a voz original é bem parecida, então não me importa muito. Ainda assim, estou bem curioso para saber o motivo da sua saída. Hotel Transilvânia, Transformonstrão, de 2022. Meu Deus, que decepção. Eu esperava que fosse pelo menos melhor que o 3, mas não, consegue ser pior. Esperava que fosse melhor porque essa ideia de monstros virarem humanos e humanos virarem monstros é bem mais interessante que a história do terceiro filme, e talvez até do segundo filme, que é bem simples. Mas, como eu disse, só a ideia era boa, porque a execução foi um desastre. A história tem muitas conveniências e poderia ser muito, muito melhor. Na verdade, qualquer coisa a mais seria melhor, porque esse filme praticamente não tem história, é basicamente um monte de piadas com Johnny sendo o mais insuportável possível e com o Drácula se ferrando um monte de vezes. Bem, sobre os personagens, como eu disse, o Johnny está insuportável nesse filme, sério. Nos dois primeiros eu achava ele bem legal, no terceiro já começou a ficar meio estranho, mas ainda era aceitável. Mas aqui, mano, os caras fizeram ele chato com vontade, e muita vontade. O bicho fica tagarelando de forma doida o tempo todo, e acredite, fica ainda pior quando ele vira monstro. Isso é o de menos ainda, porque a parte onde ele fica ainda mais odiável é quando ele não ajuda o Drácula de jeito nenhum na selva, e o Drácula fica se lascando de várias maneiras. Eu odiei o que fizeram com esse personagem. Mas apesar disso, não dá pra defender tanto o Drácula. Ele até é um personagem ok aqui, mas o filme todo é ele preocupado ou se dando mal. Quase não temos momentos onde podemos apreciar o personagem de forma normal. Ele basicamente virou uns pratos nesse filme, mas não no modo positivo. Os amigos do Drácula então, não servem pra quase nada na narrativa, só transformaram eles em humanos para fazer piadinhas e só. Eu esperava que eles iriam viajar junto com o Drácula e o Johnny, mas não. Até a Mavis nem tá tão legal aqui, só serviu pra apoiar o idiota do Johnny e não foi tão importante quanto nos outros filmes. Alguns personagens apareceram bem pouco também, como o Dennis e sua amiga Furry, só aparecem pra serem hipnotizados, ou o Piti, que só aparece pra uma piada. O Van Helsing simplesmente sumiu depois que os outros foram pra Amazônia, e o relacionamento do Drácula com a Erika foi muito mal explorado. Eu nem sequer lembro se o pai do Drácula aparece aqui. Tem também uma história relacionada com o hotel ficar pra Mavis e pro Johnny, e meu Deus, o Drácula decide, com toda a razão do mundo, não dar o hotel pra Mavis por causa do Johnny, e aí inventa uma lei de que só monstros podem ser donos, e aquelas desgraças acontecem. Aí no final, depois do Drácula sofrer tanto com Jonathan, que foi o único errado aqui, os caras ainda têm a audácia de colocar o Drácula como o errado da história nesse filme, só por inventar uma lei, e por falar nisso, ainda por cima inventam que o Drácula nunca aceitou o Johnny, sendo que no primeiro ele já tinha aceitado de boa, e no segundo e no terceiro convivem muito bem, simplesmente ignoraram isso para que o filme pudesse acontecer. Aliás, esse filme e Rio 2 têm problemas semelhantes. Em ambos os filmes, apesar dos protagonistas estarem certos e sofrerem, tentam fazer eles serem os errados da história, mas falham miseravelmente, e o modo que eles são tratados faz que os filmes sejam irritantes. É até curioso que ambos os filmes se passam na Amazônia kkkk. Por falar na Amazônia, sim, eles vão pro Brasil nesse filme, dá pra ver que a localização do mapa é no Brasil. Mas, por algum motivo tudo está em espanhol. Sim, eu sei que a Amazônia não fica só no Brasil. O problema é que isso acaba sendo muito confuso, porque a localização era no Brasil, e até chegar a tocar um sambinha no filme. Sim, um samba. Na verdade eles nem chegam a citar um país, queriam representar toda a América do Sul, mas não deixa de ser confuso. As versões humanas dos personagens não são tão interessantes, são engraçadinhos e só.
O Drácula humano é muito parecido com o Adam Sandler kkkk. E sabem o que é tão irônico nisso? É que o Adam Sandler não dubla o Drácula nesse filme kkkkkkkk. Nem sei o motivo, mas não o culpo. Uma das maiores polêmicas do filme foi a versão humana do Homem Invisível, porque muitos esperavam que ele fosse gostoso. Eu simplesmente caguei pra isso, desde o trailer até, na verdade eu ri das pessoas ficando bravas com isso. A animação do filme por algum motivo não parece tão boa também. Os cenários são bem vazios e está ainda mais estilizada que o terceiro filme, e isso me incomoda porque, como disse anteriormente, não gosto das expressões dos personagens. Mano, olha essa Mavis criança, ela tá muito bizarra. Ok, sei que tô falando muito mal do filme, mas ele tem sim muitos momentos divertidos e piadas boas, como as transformações, o Van Helsing passando pelos buracos, e até o Drácula se lascando às vezes é engraçado. O problema é que os momentos mais engraçados já estavam nos trailers. Sim. Então não teve nada de novo que pudesse me divertir. Sinceramente me diverti muito mais com os filmes anteriores. Sério, o filme nem sequer tem uma profundidade, coisa que até o terceiro tem. E o maior problema desse filme é que ele não parece ser um filme. Parece mais um episódio especial de alguma série de TV. A história do filme poderia ser resolvida em minutos, mas deram várias conveniências para que pudesse ter a duração de 1h30, o que não muda que isso parece apenas um episódio. Mas acreditem, a história do filme fica em segundo plano, porque eles focaram muito, mas muito mais no humor. É apenas um filme feito para tirar umas risadas suas e que você vai esquecer no dia seguinte, como eu. Sim, eu achei esse filme esquecível também, apesar de lembrar das más qualidades kkkk. O filme seria muito melhor se focassem na relação de pai e filho do Drácula e o Johnny, com eles se entendendo e tudo mais enquanto andam pela selva. Eles tinham um prato cheio para fazer isso, mas não, só fizeram um monte de piadas e não desenvolveram nada. Não, aquela conversa dele com o Johnny não é um desenvolvimento, é até uma ofensa pra mim dizer isso, porque depois de tudo que o Drácula passou fingem que está tudo bem. Esse filme é um péssimo encerramento pra franquia, não parece ser um filme final, parece mais algo que aconteceria no meio da franquia. Eu também acho o filme previsível, ainda mais porque revelaram quase tudo nos trailers, só não revelaram a batalha final. O final do filme é muito, mas muito sem graça, acabou totalmente do nada e nem sequer fizeram uma boa cena de despedida. Enfim, Hotel Transilvânia 4 é um péssimo final pra franquia e conseguiu a proeza de me decepcionar mesmo, não esperando muita coisa. Confesso que o filme é até divertido em alguns momentos, mas essa diversão não compensa os problemas, não mesmo, a menos que você seja aquela pessoa que assiste unicamente para a diversão. A boa notícia é que agora a franquia vai descansar em paz. Num caixão de vampiro. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Considerações finais. Bem, não acho que tem muito o que falar das críticas gerais aos filmes, porque todas são bem parecidas e divididas. Apesar de todos os filmes não agradarem muito os críticos profissionais, o que importa é que o público em geral realmente gosta. O primeiro filme é o melhor nesse quesito, a maioria das pessoas gostam, inclusive as mais críticas, apesar de ter apenas 45% de aprovação. O segundo filme foi bem recebido também, apesar de não tanto quanto o primeiro pro público, mas sim pra crítica. A partir do terceiro mesmo que a franquia começou a ser mal vista, principalmente na comunidade de animação, apesar de ser o filme de maior aprovação da franquia pela crítica, algo bem bizarro. Com o quarto filme então, as coisas só pioraram, e foi de longe o menos comentado da franquia também, poucos se importaram com esse filme. Enfim, uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas críticas da internet dizem que só o primeiro, e no máximo o segundo, são bons. Bem, pelas críticas que eu fiz, vocês podem ver que eu também só acho os dois primeiros filmes realmente bons, e o terceiro é aceitável. Já o quarto filme, meu Deus, apesar de não ser tão ruim assim, ainda acho ruim, tá no mesmo nível de A Era do Gelo 5. A ideia foi interessante, mas a execução foi péssima. Ainda assim, no geral, acho que Hotel Transilvânia é uma franquia boa, e não acho os filmes tão ruins quanto alguns dizem. Mas, é inegável que o primeiro filme é bem superior aos outros, é o único com uma história realmente interessante e com momentos até emocionantes. Os dois primeiros filmes são umas das animações mais engraçadas na minha opinião, eu adoro o humor desses filmes, e o que mais salva os dois últimos é esse humor também. Enfim, apesar dos dois últimos filmes serem um pouco assustadores, a franquia Hotel Transilvânia, em geral, não é assustadora. Pelo menos não tanto. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sei que demorou para um novo vídeo sair, mas como eu disse, expliquei tudo no comentário fixado. Até mais. Espera, que barulho foi esse? Quem está aí?
Ah, que fofo. Aha, Jonathan, you are banging